Voltei. Agora nós vamos para nossa terceira e última parte da aula de hoje. Alfabetização, processo em construção. Você pode optar por ver o primeiro vídeo, realizar as atividades, depois ir para o segundo, realizar as atividades. Essa é uma rotina de estudo. É uma metodologia na qual também a gente precisa modelar esse processo de aprendizagem, que é o que a gente está fazendo. O que é modelar? Né? Ensinar passo a passo para você se organizar, você tem que ter esse tempo. Vou chegar do trabalho, para quem está tendo que trabalhar externamente mesmo, né, se locomover até o trabalho. Então, assim, eu vou ter tal horário para fazer isso. Então, senta de frente ao computador, se dedica, ou ao seu celular, pega ali seu caderno, vai anotando parte a parte. Isso é muito importante. O que a gente não pode é se vitimizar diante do processo e considerar, eu não estou tendo aula, se fosse para eu ter aula online, eu não tenho afinidade com isso. Olha, acordem, despertem. Vocês estão frente a uma nova realidade de alunos. Então, não vai dar para reproduzir velhos modelos. Talvez até funcione em alguma turma na qual você esteja à frente do trabalho. Às vezes não vai funcionar. Então, a gente tem que driblar, sim, nossos medos, nossas angústias, tentar estar mais próximo, né? Eu também estou driblando nesse momento. Gravar, nosso máximo áudio, né? E depois do áudio eu já estou passando para essa imagem, para falar, eu estou aqui, estou pensando em vocês, no processo de construção de vocês, atribuindo material para que vocês possam estudar, sabendo que é daqui que nós vamos extrair, né, o conteúdo das avaliações, que é o que nos mensura, né? Então, assim, eu vou contar muito com a participação de vocês, da maneira como vocês já participam presencialmente, então eu conto muito mais com esse recurso, ok? Então, como eu disse, a alfabetização é um processo em construção, e aqui a gente vai refletir sobre duas práticas, né? A construtivista, que é o que a gente vem falando bastante, no qual a gente vai permear um pouquinho, brevemente, nessa parte inicial, que é ensinando a aprender, quem é o educador, o ambiente alfabetizador, o uso da cartilha, professor bonzinho ou bom professor. Alfabetização como processo cognitivo, psicogênese da alfabetização. E sugerindo práticas construtivistas, né? Por onde começar? Trabalho com os nomes dos alunos, trabalhando com sucata, material didático, trabalho com vogais, sistematizando os nomes dos alunos, produção de texto oral e escrito, ditado, leitura, lição de casa ou lição dos pais, né? Então, assim, eu sempre me reporto em aula que o que acontece, né? Alfabetizar é um processo bastante delicado. Quando as crianças estão na base, estão na idade certa, dentro da série certa, a gente tem alguns caminhar, né? Algumas maneiras de alfabetizar, nas quais a gente pode ser mais assertivo, né? Porque ele está dentro. Agora, quando a criança vai arrastando essa dívida para anos posteriores, eu lido com o que a psicologia propõe, né? Eu tenho crianças ali nas quais elas têm um desenvolvimento psíquico que não está acompanhando a escolarização dela. Então, assim, diante disso, o que veio com o construtivismo, né? O que está mudando? Está mudando, né, afinal de contas, assim, essa valorização do alunado. Ainda não está como deveria ser, né? A gente sabe que ainda não está como deveria ser. E até porque o construtivismo ele passou por muitas questões nas quais a principal delas é a interpretação. Então, a interpretação que eu fiz desse processo, no qual complicou bastante o seu desenvolvimento. Ele até tinha tudo para ser uma proposta bastante utilizada, mas ela deixou brechas. Então, assim, de que forma que eu ensino a aprender? Tem uma questão entre nós professores, né, muito comum, que assim, se a turma foi minha, e aí eu vivi aquela experiência o ano todo, e aí eu fiz alguns julgamentos em relação a essa turma ao qual eu estive à frente do trabalho. E o que eu faço com o meu colega do ano seguinte?
eu passo, né, todo aquele meu olhar, eu impregno aquele meu olhar para aquela criança, né, para aquela sala, para aquele profissional que está ali, né, recebendo. E isso não é bom, isso não é saudável. Por que que não é bom e por que que não é saudável? Porque justamente a pessoa, o profissional, ele tem que ter contato com aquelas outras pessoas, com aquele alunado e fazer suas próprias inferências, né? Porque às vezes foi uma turma que não se deu muito bem comigo, né? Com o meu processo de ensinagem, mas com você, de repente, ela não vai apresentar o que ela apresentou comigo. Então, assim, até coloquei aqui que nossas expectativas no início do ano letivo não devem superar a realidade. É preciso aceitar o aluno como sujeito real e não como ser imaginário, aquele que gostaríamos de ter. É preciso acreditar que a criança pode e vai aprender, que tem potencial para aprender. Só conseguimos ensinar quando realmente acreditamos em nós mesmos e no aluno. Não podemos tomar como base as informações sobre os aspectos negativos ou positivos que nos passaram sobre um aluno. Cada informação deve ser avaliada de forma a percebermos o quanto ela pode colaborar no trabalho com esse aluno. Precisamos procurar entender a criança e tratá-la como sujeito, tentando estabelecer a relação de reciprocidade. A aproximação aluno-professor facilita a aprendizagem, né? Então, assim, quando se tem essa correspondência, a própria psicologia explica que tudo fica mais fácil, mais funcional, mais diretivo. Então, assim, esse é o principal. Então, assim, não criar expectativas além da realidade, principalmente nos dias atuais, né? Esperar que aquela criança, ela seja aquele ser passivo, aquela sala perfeita, não. Aí a gente está fora da realidade. Nós lidamos cada vez mais com pais que precisam trabalhar, deixam seus filhos encarregados a outras responsabilidades, às vezes não acompanham o processo de aprendizagem do seu próprio filho, delegam a outras pessoas, ou superprotegem, ou não tem rotina de estudo, enfim. Uma série de situações nas quais a gente não pode fugir. Isso é uma situação ímpar, na qual a gente precisa, precisa verificar que isso está acontecendo. Então, assim, sobretudo, é fundamental, assim, repensar conceitos, avaliar e mudar a visão da educação segundo a qual se dirige ou se deve dirigir a quem não sabe nada. Então, assim, eles já vêm com muito conhecimento, então isso não adianta você, eles não sabem, quem vai ensinar sou eu, não. Eles já vêm com conhecimento, né? Todos nós temos um conhecimento, a gente precisa lapidar o que está ali correto, o que tem substância, simbologia concreta e o que não tem. Conseguiremos mudar essa percepção se mudarmos nossa prática em sala de aula, partindo da certeza de que a escola se dirige a quem já tem algum conhecimento. Sempre disse, é uma fala que eu carrego comigo, sempre. Trabalhar com aquele aluno que já trabalha, que já caminha, isso é fácil. O duro é com um aluno que ainda está num processo de construção. Então, assim, continuando, né, de primordial importância atender a necessidade dos nossos alunos, inclusive aqueles que chegam em condições menos favoráveis. Então, assim, a gente tem que aprender a também tocá-los ali no coração, né? Então, assim, o que eles estão necessitando dentro do próprio... Porque é fácil trabalhar com aquele aluno que já caminha. O mais difícil é não deixar nenhum aluno para trás, né? Colocá-los para frente. Então, assim, eles terem condições de acesso aos saberes elaborados socialmente. Então, assim, a igualdade, né, no conhecimento. Então, o que a gente precisa aperfeiçoar dentro dessa sistemática? O slide de número 6, inclusive, ele vem mostrando exatamente isso, a equidade e do direito à educação de qualidade e da premissa de formar cidadãos democráticos e competentes, né? Então, não podemos deixar de primar por essa necessidade de ofertar a todos condições de igualdade dentro do processo de construção do conhecimento, porque o foco primordial, né, no qual está lá na nossa Constituição, é formarmos cidadãos críticos, construtivos e participativos dentro da sociedade.
E não há outro meio, não há outra possibilidade se não for através da informação que gere um conhecimento e que tenha nosso olhar, nossa criticidade a partir de então. Então, assim, com a realidade de jovens e adultos é até muito interessante, porque eles não querem se pronunciar, porque eles estão dentro da seguinte premissa de que o professor, ele é o detentor do conhecimento, é o qual eles têm que ter respeito, admiração, então é portador da verdade absoluta. Então eles são mais difíceis de dialogar. Eu confesso que dentro do processo formal, né, em que eu também fui educada, né, fui ensinada dentro da escola, no caso, era realmente nesse contexto. E quando eu fui cursar o magistério, eu senti tamanha dificuldade, porque eu tinha que colocar meu conhecimento, né? Eu tinha que dar opiniões, e era tão complexo dar opiniões, como? De que maneira, né, que eu ia dar opiniões? E isso era muito importante. Então, assim, dentro desse processo, a própria BNCC, ela vem colocando como ferramenta indispensável essa oralidade. Então, assim, esse aluno que é tímido e tal, ele, imagina, ele não ele vai deixar para outros esse quesito, né? Então, assim, o que você puder explorar no seu alunado, assim o faça. O próximo slide, ele vem trazendo, segundo Constance Camus, desde 1948, e Piaget também, defende a autonomia como principal objetivo da educação. Ser autônomo é aquele que é governado por si só, e não por outros, né, heterônomo. Isso não quer dizer ter total liberdade, mas saber usá-la para escolher o melhor caminho a seguir. A autonomia tem dimensões moral e intelectual. Na autonomia moral, o indivíduo tem que decidir sobre o certo e o errado, e na intelectual sobre o verdadeiro e o falso. Os prêmios e os castigos atribuídos pelos adultos em troca de condutas favoráveis não ajudam na formação do ser autônomo. Ao contrário, reforçam a heteronomia. Pelo poder que o adulto tem sobre a criança. Camus, assim como Piaget, prioriza a autonomia como finalidade da educação. Engraçado que isso a gente tem visto em muitos jovens, né? Quando é o primeiro emprego, então, nossa, nem fala. Se você não pedir para que faça, né? Se você não determinar, se você não orientar, eles não têm autonomia. Então, isso está se perdendo. Ou os pais estão super protegendo demais, fazendo por eles e deixando-os de agir por si próprios. Então, essa autonomia é comedida, né? Dentro de uma rotina, a gente já sabe o que precisa ser feito, como que precisa ser feito. Então, a gente tem que ter essa iniciativa, né? Autonomia no sentido de ter iniciativa. E é a escola que ensina. É a escola que delega ações comuns, né? Quando eu chego na sala de aula, lá na minha pauta, eu já compartilho a minha pauta e a gente tem como premissa, como iniciação. Olha, hoje nós precisamos dar conta disso, disso e daquilo. Né? Então, assim, eu estou estabelecendo compromisso mútuo e automaticamente eu já vou inferindo algumas autonomias, né? Tem escolas, por exemplo, que tem líder da sala e tem alguns pré-requisitos para ele ser líder, né? O que esse líder faz? Já justamente para trabalhar, assim, essas modalidades, né? O que a criança precisa gerenciar nesse quesito. Então, na continuidade, temos ainda quem é o educador. Mas antes de definir quem é o educador dos dias de hoje, a gente tem o que a palavra educação significa. É um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando sua maior integração individual e social. Portanto, o educador não é apenas aquele que tem um conhecimento específico de conteúdos em diferentes áreas, mas é também o elemento integrante da sociedade, da escola como um grupo social, aquele que, seguindo uma linha de conduta comum ao perfil da unidade escolar, se envolve com educando, promovendo um trabalho de educação propriamente dito, ou seja, um trabalho que vise o pleno desenvolvimento do aluno. Então, assim, tá vendo que ele é um processo? Ser educado, ele é um processo, ele tem começo, meio e fim, ele tem etapas nas quais indicam, assim, o que o faz pertinente ir para outra modalidade de estudo, de ensino e o que não faz. Então, assim, esse processo de desenvolvimento, ele, físico, intelectual e moral do ser humano. Então, assim,
aonde que nós atuamos? Intelectualmente, mas nós dependemos sim da capacidade física e dessa capacidade moral para a convivência social. Então, por isso que é uma educação socioeducacional. Então, assim, o que a sociedade me traz desse indivíduo, né, dentro da formação, que seria o que a gente mais intitula como bagagem, e o que a escola pode lapidar dentro desse processo de construção. Então, nós temos ainda que, desse modo, em uma escola, o professor não é o único responsável pela formação do aluno. De uma forma mais ampla, podem ser considerados educadores. Além do professor, todas as pessoas que se relacionam direto ou indiretamente com o aluno. Coordenador, orientador, supervisor, inspetor, diretor, auxiliar, servente de apoio, de manutenção e etc. Ou seja, todos aqueles que se propõem a participar do processo educacional no desenvolvimento de sua função. Portanto, para a melhora da qualidade do processo educativo, é de suma importância que todos esses profissionais tenham a oportunidade de participar de reuniões visando maior e melhor interação entre os funcionários da unidade escolar, tanto no aspecto social, quanto no que se refere à formação e intercâmbio de informações. Então, assim, por isso que um não é mais importante do que o outro, né? Todos estão inseridos ali no processo, então ele está ensinando o tempo todo. Tá? Essa aprendizagem ela é recíproca, independente do mediador. Então, por isso que todos somos educadores. O comprometimento e a participação ativa dos demais educadores influenciam no desenvolvimento da criança e muito colaboram como professor dos alunos envolvidos. Todos devem ter clareza de seu perfil, que é ser educador no sentido mais amplo da palavra, em todos os momentos. Devem agir como orientadores, como discernimento, boa vontade, profissionalismo e respeito. Devem ter respeito pelos que fazem, pela escola e pelos alunos. Devem ver em cada criança um ser em formação, assim como nós. Está sempre se reestruturando e procurando acomodar novos conceitos. Essa afirmação é bastante interessante no sentido assim, tem professores que ainda insistem em trabalhar individualmente. Essa é a minha turma, aí, né, acolhe, protege, reforçam o que muitas vezes as famílias já fazem, né, por si só. E se esquecem do essencial, que aquele aluno é da escola. Naquele ano, ele é sua turma, você está responsável diretamente pelos trabalhos envolto a eles. Mas ele é um aluno da escola. Então, assim, o mais significante, o mais pontual, o mais correto é que todos respeitem a todos. Todos. Então, assim, eu costumo até usar bastante o exemplo do advogado, porque eles estão em processo de formação ainda e nos corredores eles se cumprimentam. Bom dia, boa tarde, doutor, boa tarde, doutora. Eles se cumprimentam. Então, assim, já tem o respeito na própria nomenclatura, coisa que nós, professores, nem sempre. A gente até diminui o pro, o prof, né? Isso é uma das questões que a gente pode vir abordar posteriormente, né? O que as nomenclaturas influenciam aí dentro desse processo de valorização da profissão também, né? E se eu não sou capaz de fazer com que os meus alunos respeitem a turma do lado, às vezes a turma entre os mesmos pares, são de quintos anos, são de quartos anos e tal, não, mas só respeita a professora da sala. Dificilmente eles vão respeitar outros, porque nem os demais professores eles respeitam. Então, aí está o nosso papel também, fazer a diferença na vida deles. Então, assim, como tópico, todo o ambiente escolar, ele é um ambiente alfabetizador. Então, por si só, já busco a próxima lâmina que está falando sobre isso. O que é esse ambiente alfabetizador? O ambiente que está ensinando. Olha, você consumiu ali na hora do seu intervalo, seu lanche, você vai limpar o seu espaço, porque outras pessoas irão usar depois de você. Então, organizar, saber que eles têm que limpar aquele espaço. O lixo se joga no lixo. Eu estou educando, olha, teve o sinal, né? Teve algum comando para voltar para a sala, precisa voltar para a sala. Então, eu tenho que ter gerenciamento dessas condições aí. Uso da cartilha. Usar, não usar, o que nós temos aí como ponto de partida.
A cartilha ela não é de um todo descartável. O que é o processo de mecanização que se faz. Então, por isso que entra no processo de metodologia. Eu posso usar o recurso da cartilha desde que ele venha introduzir um conteúdo, ou ele venha reforçar, ou ele venha aperfeiçoar, ou ele venha, de repente, até contextualizar, consolidar aquele processo. Então, eu estou usando como um reforço, né? Como uma garantia, né? Por que, por exemplo, a nossa aula mesmo hoje, o que a gente precisa fazer? Preciso atribuir algumas questões, conversar um pouquinho, porque a gente não vai ter presencialmente esse momento para abrir essa discussão. Então, eu preciso ter por escrito. Estou utilizando de uma outra ferramenta na qual a gente precisa se apropriar. Professor bonzinho ou bom professor, né? Essa é uma questão delicada. Tem gente que tem profissional, né, que prefere ser o professor bonzinho. O que é o professor bonzinho? Tudo aceita, tudo tá bom. Nossa, esse é o professor bonzinho. Agora, o bom professor é aquele que é do sim, sim, não, não. Então, assim, ele é um professor que ele vai cumprir e garantir as regras pré-existentes para a convivência em comum. Então, o que é comum a todos, né? O que vai favorecer a todos, o que vai prejudicar, né? Porque a gente tem um roteiro de trabalho, tem um roteiro, um ponto de partida e um ponto de chegada. A gente precisa caminhar sobre, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, um plano de ensino. A gente tem um começo, meio e fim de cada etapa de desenvolvimento. E uma etapa, como eu disse lá em matemática, ela pode influenciar a outra. Então, é um momento da gente, né, ter essas idas e vindas para constatação de qual caminho a gente precisa modelar para esse processo de ensino-aprendizagem ser garantido. Outra questão, né, também dentro do processo, né, de alfabetização como processo de construção, é essa alfabetização como processo cognitivo, né? Então, assim, não é matéria dada, matéria cumprida. Não. De que maneira que meu aluno está aprendendo? Eu faço uma sondagem do conhecimento, eu coleto informações, eu quantifico, eu retomo esse conteúdo ou eu avanço com quem já está avançando, né? Então, quais são as mediações, qual é o meu processo de intervenção diante dessa construção do conhecimento, né? E por fim, né, eu até coloquei como considerações parciais, né, o que poderia ser finais. A alfabetização é um processo em construção, é uma afirmação que por si só já vem agregado de significados, ou seja, diariamente novos estudos evocam para necessidades atuais, tanto é que às vezes o que funcionou em uma realidade pode ser que não funcione na outra. Tudo irá depender da predisposição para o aprendizado, do incentivo e valorização dos estudos, mas o essencial é não deixar de acreditar no nosso potencial, mas sobretudo na capacidade do nosso alunado. Então, assim, por hoje é só. Desejo a todos uma ótima leitura, uma apropriação delicada e minuciosa desse material. Faça desse momento de caos um processo de busca e compreensão e inovação do processo interior. Esse processo intelectual no qual ele se faz indissociável. Então, assim, ter disciplina, ter perseverança nos estudos. Das 19 às 22, estarei lá no portal aguardando por você, tirando as dúvidas, vendo as suas respostas. Então, ainda que vocês tenham adiantado essas aulas assistindo os meus vídeos e tal, estarei lá presencialmente aguardando por cada um de vocês. Um beijo, foi um prazer.